A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você receberá toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Então, na série EBD Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro fala sobre construções bíblicas trinitárias. Segundo, Deus Trino e Uno. Terceiro, as crenças inadequadas. E quarto, respostas às objeções acerca da Trindade. Então, esses são os pontos principais aqui tratados nessa lição. A leitura bíblica da lição está baseada na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6 e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos fazer a leitura do textuário, que diz assim, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós falamos na lição passada sobre o Deus único, o único Deus verdadeiro. E hoje vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. É fato que falar sobre Deus é pertinente falarmos sobre a Trindade. Só que não mencionamos nada a respeito na lição passada por conta de que posteriormente viria a próxima lição, de número 3, falando sobre a Trindade. E assim a gente ia fazer aí uma explanação sobre o único Deus verdadeiro. Então, para nós começarmos esse assunto, esse estudo aqui, para complementarmos o assunto aqui da nossa lição, para compreendermos esse estudo sobre a Santíssima Trindade, precisamos primeiramente entender o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 12 e o versículos 29 e 30. A gente precisa entender o que Jesus falou para a gente compreender o que é a Santíssima Trindade. Vamos ver aqui o texto. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e este é o primeiro mandamento. Por que precisamos compreender isso que Jesus falou ao tratarmos do assunto sobre a Santíssima Trindade? Porque a fé judaica, ou seja, o Deus que Abraão, Isaac, Jacó e em si o povo de Israel sempre foi uma fé monoteísta. Eles sempre serviram ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o Deus Jeová, o Deus que tirou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que criou todas as coisas. Não há Deus além ou depois dele, nem antes nem depois. Então,
A fé no Deus do Antigo Testamento é uma fé monoteísta. Não existe outros deuses. E Jesus aqui ele faz uma afirmação que ratifica o conceito judaico. Ou seja, na vida cristã, a fé em um único Deus verdadeiro permanece, porque Jesus ele falou isso. Jesus ele afirmou esse mandamento, que existe um só Deus, único e verdadeiro. Né? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele aqui faz uma afirmação na fé em um Deus único e verdadeiro. Isso fala de monoteísmo. No Antigo Testamento era monoteísmo, só adorava a um Deus, só servia a um Deus, só se respondia a um Deus, Jeová. E quando chegamos agora no Novo Testamento, na compreensão do entendimento das Escrituras, a gente vai ver que a fé cristã ainda é monoteísta, fundamentada no que Jesus falou aqui em Marcos 12, e versículos 29 e 30. Então, não somos politeístas. Politeístas são aqueles que adoram mais de um deuses. Mais de um deuses, como a gente vê em algumas culturas, que existem deuses para tudo quanto é artigo de pensamento humano. Mas a fé judaico-cristã é monoteísta, ou seja, só adora a um único Deus verdadeiro. Amém? Então, por que precisamos entender isso? Porque nós não adoramos a três deuses. Se afirmarmos que adoramos a três deuses, nós estamos fugindo de uma realidade bíblica. Então, a fé judaico-cristã, a fé cristã é monoteísta. Só adoramos a um único Deus verdadeiro, como nós afirmamos também na lição passada. Mas o que é Trindade? O que é Trindade? Trindade é uma doutrina segundo a qual a divindade, embora sendo um, ou seja, a Trindade é uma doutrina que a divindade é um, mas em sua essência subsistente nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, mesma substância, mesmos atributos metafísicos e morais. Trindade é a doutrina onde a divindade é um, mas é subsistente em três pessoas distintas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é aí, no caso, três deuses. É um só Deus, mas que é uma trindade que são uma unidade de três pessoas. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. É o conceito teológico de trindade. Mas vem a seguinte pergunta: a palavra trindade está na Bíblia? Existe na Bíblia a palavra trindade? Não. A palavra trindade não é uma palavra bíblica. Não existe em nenhuma parte na Bíblia, você nunca vai encontrar a palavra trindade, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas o termo trindade, que foi aplicado por um grande teólogo do segundo século depois de Cristo, do segundo século da Igreja, Tertuliano de Cartago, que foi um reformador e um defensor do cristianismo, ele expôs a doutrina da Trindade, ou seja, deu o nome ao estudo, à compreensão na Bíblia sobre a Trindade, que é
um único Deus subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o termo Trindade é justamente um termo técnico para a compreensão e o estudo sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é subsistente em uma só pessoa. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, é um único Deus subsistente em três pessoas. Então esse termo é um termo teológico para o estudo sobre o único Deus e a Trindade. Aí você vai ver isso nos tratados de teologia e não na Bíblia. Mas o fato de esse nome não existir na Bíblia não quer dizer que Deus não é um único Deus e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não seja parte desse um todo, que é o único Deus verdadeiro. Então isso é uma realidade bíblica. Ele simplesmente expôs essa doutrina com base e fundamento nas Escrituras Sagradas. Como entender o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Porque a gente sabe que o termo Trindade é a doutrina que explica ou estuda a divindade, que é uma, mas que é subsistente em três pessoas. Ou seja, a Bíblia ela não fala de três deuses. A fé judaico-cristã não é politeísta. Ela é monoteísta, só adora um único Deus. Por isso que eu falei aqui, Marcos, antes, para a gente entender o que é Trindade, saber aquela afirmação de Jesus. Então, como a gente pode entender, compreender o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Como a gente pode compreender isso? Porque a gente não pode confundir a Trindade com três deuses. Ou seja, a Trindade é um em três. E se fosse três deuses, aí seria um triteísmo. Três deuses, aí já seria politeísmo, né? Então, triteísmo não é a mesma coisa do termo Trindade. Triteísmo são três deuses. Trindade é um Deus em três pessoas. Então, é um conceito bem diferente. Então, como a gente pode entender esse fato de que o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade das três pessoas da Trindade? A Trindade, podemos assim dizer, que ela está revelada em todas as páginas do Antigo ao Novo Testamento. A gente pode ver isso claramente em toda a Escritura a respeito da Santíssima Trindade, né? Que é o termo que damos, né, por Tertuliano para entender e compreender esse estudo sobre o único Deus subsistente em três pessoas, né, que chamamos de Santíssima Trindade. Primeiro a gente vai compreender isso pelo significado do nome. A palavra lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Esse Deus aí no hebraico é Elohim. Elohim é uma palavra que no seu significado é Deus no plural. E nessa afirmação a gente já pode compreender por que essa pluralidade no nome de Deus. Porque Deus ele é um só, mas é subsistente em três pessoas, da mesma essência, da mesma natureza, que é
a Santíssima Trindade. Quando chegamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a gente vê uma coisa importante aqui para a nossa compreensão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos que a primeira pessoa aqui não fala no singular, e sim no plural. Deus poderia dizer: eu faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. É claro que ele não está falando aí juntamente com os anjos, porque na nossa compreensão a gente compreende que Deus estava ali. Ou seja, a Santíssima Trindade estava presente. A gente vai ver aí o Espírito Santo participando na criação. A gente vai ver lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que Jesus Cristo estava desde o princípio como o Verbo de Deus, que criou todas as coisas. Então, tudo isso nos leva a essa compreensão, ao entendimento que quando Deus fala, façamos, o nome Deus na sua pluralidade está se referindo ao Deus único, trino, subsistente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há quem diga, né, que no estudo de gramática hebraica, esses termos como Deus no plural e a primeira pessoa de Deus falar no plural, isso é comum, mas para quem está lendo as Escrituras, tem a impressão, tem a percepção de quando Deus fala de forma plural. Tudo isso mostra, faz alusão à pessoa do Deus Trino. Eu tenho essa mesma compreensão quando eu leio. A gente pode ver outros exemplos importantes. Jesus, ele, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de 7 a 16, ele fala de um relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, ele fala como se tivesse naquele meio. Ele fala do Consolador, ele fala do Pai. Em parte, nas Escrituras, Jesus aparece dizendo: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Ele testifica do Pai, ele testifica do Espírito Santo, ele fala do Consolador, o Pai testifica do Filho, o Espírito Santo revela Jesus Cristo. Então a gente vê que há uma unidade nessas três pessoas. Na ocasião do batismo, o Pai fala: esse é meu Filho amado, a qual eu tenho prazer. O Espírito Santo aparece numa forma corpórea, de uma pomba. A gente vê sempre presente Deus, Espírito Santo, Jesus, de uma certa forma, em todo o ministério de Jesus. Então a gente vê claramente isso nas Escrituras. O batismo que foi ordenado por Jesus, ele falou claramente. Em Mateus capítulo 28, o versículo 19, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente vê as três pessoas em participação. A gente vê ainda mais argumentos sobre isso na bênção apostólica. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então aqui a gente pode perceber que a Trindade ela está em toda parte da Bíblia. Ou seja, o Deus Trino, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, estão desde o Antigo ao Novo Testamento. É claro que
na nossa compreensão, tem coisas que é difícil de entender. Como disse Tomás de Aquino, há doutrinas cristãs que transcendem a nossa razão e percepção e que fica sob a apreensão exclusiva da fé. Mas uma coisa é certa, é verdadeira. Existe um só Deus, verdadeiro, único. Existe o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, isso é um fato, é bíblico. A Bíblia nos dá essa certeza que existe um único Deus, que é trino, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o que foge da nossa compreensão, que a gente às vezes não consegue entender e compreender, é o fato de que Deus, ele é um, mas ele é em três pessoas. Existe um só Deus, é o que a Bíblia fala, do Antigo e Novo Testamento, o Deus único. Mas esse único Deus, ele é subsistente em três pessoas. Então isso é o que foge da compreensão humana. Deus, ele é um, mas ele é três pessoas distintas. Mas o fato da gente não compreender a essência, a gente não compreender, não conseguir imaginar isso, não quer dizer que tal doutrina bíblica não é verdadeira. A gente falou no trimestre passado sobre a encarnação de Jesus, né? O verbo que se tornou carne. Ele é Deus, se tornou carne. Nasceu em forma humana. Tudo bem a gente vê isso na Bíblia, a gente crê. Mas eu dizer que compreendo isso, que entendo isso claramente, a gente aceita pela fé. Mas a gente não sabe como isso se deu. Como é que isso acontece? Mas isso deixa de ser verdade bíblica? Não. Porque a Bíblia não foi dada para nós como um manual de A a Z para a gente entender Deus de capa a capa. E sim para compreender a sua vontade e fazer o seu propósito. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, mas tem os seus mistérios. Mas a gente aceita por fé. Deus é um único Deus? Sim. É subsistente em três pessoas? Sim. Agora a gente compreender como é isso, aí a gente não tem. A teologia em si não tem essa resposta. E a Bíblia não está preocupada em trazer isso. Mas, se Jesus não tivesse dito um único Deus verdadeiro, a gente poderia entender facilmente que a Trindade seria, na realidade, um triteísmo, três deuses. Mas quando ele falou lá em Marcos 12, versículo 29 e 30, ele deixou bem claro que o cristianismo é monoteísmo. O mesmo Deus do Antigo Testamento, ele afirmou ser o mesmo Deus no Novo Testamento. Então a gente vê aí um grande mistério no ensinamento sobre a doutrina da Trindade. Então aqui a gente precisa compreender que não há três deuses, um único Deus que é subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três é um só Deus. Então isso aí só a fé para nos dar essa compreensão de aceitarmos isso, porque é o que as Escrituras nos revelam. Mas existem muitas referências bíblicas que a gente pode ver que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, sem sombra de dúvida. A gente vai ver isso claramente, que se a gente fosse falar sobre isso, haja horas para a gente explicar, porque é um assunto profundo e tem muito conteúdo para a gente explorar na Bíblia. Mas só para a gente entender um pouco, aqui como uma ilustração, o que a gente precisa compreender sobre o ensino bíblico sobre a Trindade é que o Pai é Deus,
o Filho, Jesus Cristo, é Deus e o Espírito Santo é Deus, não sendo três deuses, mas um único Deus subsistente em três pessoas. Essa é a compreensão que a Bíblia nos ensina com base naquilo que Jesus falou em Marcos 12, versículo 29 e 30. A fé cristã, ela é monoteísta, ou seja, só servimos a um único Deus verdadeiro, subsistente em três pessoas. A gente vê isso, claro, com relação à divindade de cada pessoa, porque está escrito lá em Zacarias 12, e o versículo 10, assim, veja só para a gente entender, existem muitas referências sobre ilustração de Jesus, ou Espírito Santo, Deus Pai, né? Mas vamos fazer uma ilustração aqui só para a gente ter uma ideia da profundidade do que é esse assunto. Zacarias 12, versículo 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui é uma profecia escatológica, onde fala sobre o livramento do povo de Israel. Mas uma coisa interessante aqui é essa palavrinha aqui que fala que olharão para mim a quem transpassaram. Se a gente for imaginar, quem subiria aos céus e transpassaria Deus Jeová? Isso foge da nossa compreensão. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, em João 3, 16 e 37, a gente entende o que isso se trata. 16 e 37. Aliás, João 19 e 37. Veja o que é que diz. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Aqui está falando sobre aquele momento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê na Bíblia uma referência que está se referindo a uma pessoa divina que é Jesus Cristo, mas que a gente veio compreender isso já nas partes do Novo Testamento, mas que no Antigo já estava falando sobre isso. Então, essa é uma das referências só para a gente ver a magnitude que é o assunto da Santíssima Trindade. Então, a gente precisa estar com o apoio das Escrituras, falar desse assunto à luz da Bíblia, para que assim nós possamos trazer um ensino na íntegra que edifique e que seja de acordo com a palavra de Deus. Então, a Santíssima Trindade é uma doutrina bíblica, embora o nome não apareça, mas é dado o estudo, a compreensão do único Deus verdadeiro, que ele é um Deus trino, ou seja, subsistente na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, que não é três deuses, é um Deus só, mas que é subsistente em três pessoas. E essas três pessoas são divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o nosso credo diz assim, está aqui na verdade prática: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, está aqui uma declaração de fé. Amém? Então, essa é a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?